Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você o processo para a gente começar a criar um framework aqui dentro do iOS, dentro do Xcode, tá? Então a gente vai criar um framework tanto público quanto ofuscado. Eu já vou explicar para você o que é um framework ofuscado, para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais modular, para a gente começar a ter projetos mais reutilizáveis, né? Então, um framework nada mais é do que uma forma de você modularizar um kit de desenvolvimento de software, seja o próprio kit do iOS, que a gente já tem várias partes lá dentro para a gente trabalhar, seja outros frameworks para a gente reutilizar código, seja para a gente capsular blocos de códigos que a gente tende a utilizar em outros projetos. Então, esse framework vai ser útil para isso. Então, imagine um cenário onde você tenha, né, um bloco de código onde você já utiliza, seja para fazer uma requisição de uma API, seja um sistema de log, você quer usar esse mesmo sistema de log em um outro app. Você não vai duplicar código. Então, o legal é você conseguir reutilizar esses blocos de código, até porque se você quiser atualizar uma coisa, automaticamente você atualiza em outro lugar, né? É semelhante se você veio de outras linguagens, de outras tecnologias, como o Node, que tem Node Modules, seja Ruby, que tem a Gems, ou o próprio Java, que tem o Jars. Então, é basicamente criar um bloco de código, uma biblioteca, que vai ser encapsulada, um binário, e você pode reutilizar esse binário em outros projetos, tá? Frameworks nada mais é do que isso, tá bom? Então, dentro do iOS a gente tem o Foundation, o CloudKit, o SwiftUI, o UIKit, o Combine, todos esses caras são frameworks e a gente vai criar um deles para a gente usar nos nossos projetos, beleza? Então, o primeiro passo a gente vai criar um projeto normalmente, tá? Um projeto simples para a gente usar o nosso framework nesse projetinho. Então, a gente vai escolher aqui a opção do iOS, app, tá? Eu vou dar o nome desse aplicativo de meu aplicativo, um nome bem sugestivo, e a gente vai usar a tecnologia do SwiftUI, linguagem Swift. Isso daqui não vai importar agora, porque a gente basicamente nem vai criar o app, tá bom? E a gente vai salvar em algum lugar aqui da pasta, tá? Eu vou aqui na pasta de downloads, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada de aula framework para a gente começar a salvar as coisas no lugar mais fácil de entender. Então nós temos aqui um projeto SwiftUI. Vamos rodar aqui só para ver se está tudo ok. Então já temos o nosso primeiro Olá Mundo. E agora a gente vai meio que simular alguma situação onde a gente quisesse ter uma reutilização de código. Então imagine que eu queira que eu construir aqui um sistema de log, né? Um sisteminha básico de log, ou até mesmo um bloco de interface gráfica, seja um gráfico. Enfim, vamos pensar numa situação onde você queira reutilizar isso depois no outro projeto, né? Então a gente não vai necessariamente escrever o nosso sistema de log aqui dentro do nosso app principal. Por quê? Porque se eu quiser utilizar em um outro, eu teria que copiar e colar os arquivos. Isso daria muito trabalho e a gente não estaria reutilizando o código, tá? Então agora chegou a parte de a gente começar a construir o nosso framework. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fechar, a gente já tem o nosso projeto inicial existente. Eu vou fechar o projeto, tá? E aí com o projeto fechado, eu vou criar um novo. A gente vai apertar aqui para criar um novo projeto Xcode. E agora, ao invés de a gente criar um application, a gente vai especificar aqui em framework. Vamos escolher esse framework aqui, ok? Vamos clicar em Next e vamos dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de meu log, tá? Meu log. Vai ser o nosso sisteminha de log para que todos os meus outros projetos incluam esse sisteminha de log, tá? Então a gente vai escolher a linguagem que o nosso framework vai estar trabalhando. Vou clicar em Next, tá? E aqui eu vou criar uma nova pasta, aqui mesmo do aula de framework, eu vou chamar ele de framework. E vou jogar ele aqui dentro, só para organizar melhor aqui os nossos códigos, tá? E aqui dentro de framework ele vai mostrar algumas opções, né? Primeira opção é qual é o mínimo de deployment que eu quero, ou seja, qual que é o público-alvo, o iOS-alvo desse projeto. Eu vou especificar aqui ó, um iOS 15, então todo mundo que estiver com iOS 15 vai conseguir rodar essa biblioteca dentro dele, tá? Também eu posso especificar qual que é o destino do meu SDK. Então, eu não vou usar esse SDK para macOS, então eu vou remover tudo que é de Mac e vou deixar só para iPhone e para iPad, tá bom? Próximo passo, né? Próximo passo é declarar que esse framework ele vai ser distribuído de uma forma mais pública. O que quero dizer com forma pública?
para que toda vez que você estiver desenvolvendo o seu projeto e você quiser segurar o Ctrl, por exemplo, para abrir as definições, você consiga visualizar o que aquele framework está fazendo. Então, as declarações e tudo mais. Então, você pode fazer isso se você declarar ele como um framework que vai ser distribuído, uma biblioteca distribuída. Então, a gente vai vir aqui Build Settings, tá? E aqui você vai pesquisar por Distribution, Build Libraries for Distribution. Então, aqui a gente vai marcar ele como Yes, ok? Então, ele vai ser distribuído de forma como uma biblioteca. E a gente pode começar agora a ver o que a gente pode estar adicionando. Ele sempre vem com esse arquivo, um header file, tá? Que aqui a gente vai declarar as propriedades de versionamento, isso aqui a gente não vai mexer. A gente vai construir os nossos arquivos normalmente. Então, você, por padrão, vai fazer o agrupamento interessante para você, dependendo do tamanho do seu projeto. Por enquanto, eu vou pôr tudo dentro do mesmo arquivo, né, dentro do mesmo bloco, para a gente otimizar aqui, porque vai ser uma classe só, tá? Então, a gente vai criar um arquivo de Swift e eu vou chamar ele aqui de logger. E aí, não esqueça de marcar ele aqui como target, só verificar isso, é importante. E eu vou criar uma classe aqui chamada de logger. E essa classe vai ter somente uma função estática chamada de log, que vai esperar um parâmetro que é uma string, que seria uma mensagem, e ele vai dar um print com um nome logger e a mensagem que chegou, só para a gente visualizar se está ok, tá? Obviamente o sistema de logger é muito maior do que isso, mas é só para a gente ter, né, essa classe e esse arquivo exposto como uma biblioteca para a gente ver se vai funcionar o processo dele aqui, ok? Então a gente pode vir apertar o Command B para a gente buildar, para ver se vai fazer o build corretamente. Por padrão, a gente não consegue ver o binário aqui no explorador, mas você pode vir aqui em Product e você pode pesquisar aqui, ó, clicar no menu Show Build Folder in Finder. Ele vai abrir o Finder para você e aqui tem a pasta Product e aqui dentro de Product vai ter o seu arquivo mainlog.framework. Então aqui já está o binário compilado, tá? Já está tudo compilado aqui. A gente pode estar utilizando isso daqui depois, tá? Só para você saber onde fica, né, o arquivo compilado, mas o framework já foi construído, tá? Então, o que a gente vai fazer para colocar ele lá dentro do nosso projeto, tá? Existem algumas formas para a gente fazer isso. Eu vou mostrar ao longo do vídeo aqui para você ter a melhor experiência quando você for criar o seu framework, para depois, lá na frente, que você terminar o vídeo, você já vai entender como tudo isso aqui foi construído, tá? Mas continua aqui comigo. Então, eu vou fechar aqui o framework, tá? Vou fechar ele aqui. E vou abrir de novo o nosso projeto, que é o meu aplicativo. Então, aqui é de novo o nosso projeto normal, o nosso app normalmente, beleza? E aí, o que a gente pode fazer, né? A primeira coisa que a gente poderia fazer para que o framework ficasse disponível seria segurar esse arquivo, né, .framework, e arrastar ele para cá e importar ele como framework. Só que a gente não vai fazer isso aqui agora. Por quê? Porque durante o desenvolvimento que você está criando o framework, se toda vez que você tiver que fazer uma alteraçãozinha dentro dele e exportar e gerar o arquivo e importar aqui, fica meio trabalhoso de fazer isso toda hora que você vai desenvolver o app e trabalhar com o framework ao mesmo tempo. Então a minha sugestão é o seguinte: tem uma forma de você já usar, né, o seu próprio projeto e ao mesmo tempo conseguir ir desenvolvendo o seu framework. E depois que tudo estiver pronto, aí sim você empacota e distribui somente o binário pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na pasta do framework, que a gente colocou aqui, ó, e a gente vai até o arquivo do Xcode Project, a gente vai segurar ele e arrastar para dentro da pasta do seu projeto principal, do seu aplicativo, tá? Segurando e arrastando, ele já vai fazer a importação, tá, do seu framework para dentro do seu projeto principal. E aí aqui na parte do esquema, aqui dos target, ele vai aparecer os dois, né? Vai aparecer o app, que é o que vai efetivamente para o smartphone, e aqui o framework, que é a dependência que o seu app tem. E aqui no menu principal do seu aplicativo, você vai precisar anexar ele como dependência de framework, aqui ó, na parte de Frameworks, Libraries, Embedded Content. Aqui no menu principal, em Target, que é o seu aplicativo, General, você vai clicar aqui e vai especificar o meu log.framework, ou o nome do seu framework que você deu,
e vai adicionar ele como dependência. Ele já vai anexar ele aqui como incorporado e assinado, e assim você já pode compilar o seu projeto normal e teoricamente ele já vai ficar disponível para você, tá? Então se a gente vai compilar os dois, vamos compilar os dois. E aqui a gente já pode começar a tentar enxergar essa classe chamada logger dentro do nosso app, normalmente. Então eu vou criar um bloco init aqui, tá? E assim como todo framework dentro do iOS, dos kits que a gente já tem do iOS, a gente precisa importar ele aqui como uma dependência. Então, eu vou dar um import com o nome do meu log. Tá vendo? O meu log já foi importado. Então, ele já reconheceu o arquivo framework que a gente criou. E aí, para acessar a classe agora, a gente poderia usar o logger.log e passar a nossa mensagem aqui como um olá mundo, tá? Só que se a gente for tentar compilar o aplicativo aqui, nesse exato momento, ele não vai conseguir compilar. Por quê? Porque essa classe está fora do escopo. E aí entra um fundamento muito importante da linguagem do Swift, que é escopos de visibilidade dos seus componentes, seja classe, seja funções e variáveis, tá? Por padrão, toda classe e toda nomenclatura, né, todo símbolo dentro do Swift, ele é interno. O que quer dizer que ele é interno? Ele só é visível para aquele bloco daquele binário. Então, como que a gente exporta isso para fora para que outros binários consigam enxergar ele como dependência? A gente tem que abrir a visibilidade dele para público. Então, a gente vai ter que ter uma função pública e a gente vai ter que ter também, né, a classe pública. Então, fazendo isso, agora sim, eu estou dizendo que esse framework ele vai ter nessa parte específica, essa classe pode ser acessada fora do framework e essa função também, tá? Então, por padrão, tudo é internal e quando você não diz que é internal, ele já vem, né, implícito que já é interno. E aqui nesse caso a gente tem que especificar como público, tá bom? A gente vai mudar aqui o esquema para o framework. De novo, a gente primeiro precisa compilar o framework para depois tentar compilar o nosso aplicativo, tá? Agora sim conseguiu compilar. Vamos voltar aqui, ele já conseguiu enxergar. Se a gente rodar agora o nosso app, teoricamente agora nós teremos na saída do log essa mensagem que é uma mensagem do Olá Mundo. Então deixa eu abrir aqui a saída do log, ó. Tá aqui na saída do log um Olá Mundo da nossa biblioteca, tá? Qualquer alteração que a gente fizer, vamos lá de novo no nosso logger e vamos adicionar aqui, por exemplo, uns 3 exclamação para ver se a gente fez a alteração. A gente vai compilar o framework com Command B e vamos trocar agora para o nosso app, vamos compilar novamente e vamos rodar o nosso app. Então aqui já temos a nossa modificação da nossa biblioteca, do nosso framework. Então esse é a vantagem de você arrastar o Xcode Project durante o desenvolvimento para que você tenha acesso tanto à biblioteca quanto ao seu projeto e assim você consegue construir ao mesmo tempo tanto o app quanto o projeto paralelamente, né, ao mesmo tempo praticamente, e ele vai funcionar diferentemente se você tivesse feito o binário e depois importado o binário, tá? Beleza, então agora vamos para a segunda parte do vídeo. Então agora a gente já tem, né, o nosso framework local, então ele vai funcionar na sua máquina, só que você não vai conseguir distribuir para o seu amigo, para o seu parceiro da sua equipe. Então como que a gente começa a distribuir isso daqui de uma forma pública, né? A gente tem duas formas, de uma forma remota, né? Tem duas formas, a forma pública e a forma mais ofuscada. Por exemplo, quando você está trabalhando com um sistema da sua empresa, que é algo mais restrito, você não quer distribuir isso daqui publicamente, como é que você faria? Então vamos fazer a primeira etapa, que é a pública, e depois a gente faz a segunda etapa, que é a ofuscada, que é a mais segura, se você está trabalhando num projeto que não é distribuído publicamente, projeto mais comercial nesse caso, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que hospedar, né, dentro de um sistema de repositório. A gente vai estar utilizando o Git para facilitar aqui, junto com o GitHub, beleza? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é verificar se a sua conta do Git está ativada, né? Você vai vir aqui em Xcode, Settings, vai vir aqui em Account e você vai clicar em Mais para escolher o GitHub, tá? E você vai dar um Continue, dando Continue você vai colocar a sua conta aqui, tá? Os dados da sua conta, no caso aqui é o nome do seu usuário,
E aqui o token, a gente pode usar o token pessoal, né? O token de acesso que você consegue gerar lá dentro do GitHub. Isso aqui é só se você for construir e usar o app pelo Xcode. Se você quiser uma aula específica de como configurar o Xcode para trabalhar com o GitHub, eu posso fazer um vídeo específico. Mas basicamente vai ser o Git, tá? Se você já está trabalhando com o GitHub, é ter uma conta no Git. Então a gente tem uma conta aqui no Git, eu vou partir do princípio que você também tem uma conta no Git, tá bom? Eu vou logar aqui no Git. Bom, já estou aqui logado dentro do Git, tá? Eu deixei logado só para depois a gente ver o projeto aqui aparecendo, beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai usar os mesmos arquivos do nosso framework, só que a gente vai ter que colocar os nossos arquivos dentro de um gerenciador de pacotes para a gente trabalhar dentro de projetos iOS ou macOS. O gerenciador de pacotes mais moderno que a gente tem, comum, né, que a gente usa hoje no dia a dia, do Xcode, do iOS, é o Swift Package Manager, ou SPM, se você queira chamar também dessa forma. Então, a gente vai precisar criar um pacote Swift para a gente distribuir pelo GitHub, né, esse pacote do Swift. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em New, vou escolher aqui em Package, tá? E aqui no Package a gente vai dar um nome, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro de uma pasta também chamada de SPM, aqui dentro de aula, SPM, e aqui eu vou criar o mesmo nome do meu projeto, que é o meu log, só que eu vou especificar ele como sendo o meu log, que vai ser público, que vai lá para o Swift Package Manager, tá? A gente pode marcar aqui para criar um repositório Git no Mac, e ele vai criar essa estrutura de pacote do Swift com algumas declarações que a gente chama de manifesto, né? E aqui a gente tem arquivos de testes que a gente pode estar utilizando. Eu vou apagar aqui esses testes, tá? A gente não vai trabalhar com isso daqui agora. E aqui dentro de sources é onde vai ficar as nossas classes, né? Os nossos arquivos aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui do nosso projeto, o meu aplicativo, vou dar um delete, tá? Não vou jogar para a lixeira, só vou remover a referência, então a gente não vai estar trabalhando mais com ele aqui desta maneira, tá? Aqui embaixo também em Frameworks ele vai desaparecer, tá? Então a gente não vai estar mais usando esse carinha aqui. Vamos tentar compilar, vai voltar a dar erro de novo, porque a gente não tem mais a biblioteca. Bom, ele conseguiu compilar porque ele está pegando ainda no build config as referências. Eu vou dar aqui ó, no Project Clean Build Folder para ele limpar todo o meu arquivo de build, toda a minha pasta de build, para que ele comece a dar erro novamente. Ok, é isso que eu quero que ele dê erro, porque a gente excluiu toda a compilação e começou tudo de novo, né? Porque agora a gente vai estar utilizando o Swift Package Manager, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, aqui dentro, eu vou excluir esse arquivo, esse meu log, que veio para o padrão dele, vou jogar na lixeira, e vou pegar o meu arquivo do meu framework, aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó, esse logger, e vou copiar e vou colar ele aqui dentro de sources. Na verdade, eu vou segurar e arrastar para ficar mais fácil. Vou vir aqui, vou segurar e arrastar para dentro de sources, meu log, e aqui dentro a gente já vai ter um novo arquivo, tá? Então, ele fez uma cópia. Então, aquele framework antigo ele vai ser descontinuado por enquanto, tá? Aquele ali foi o framework local, tá? A gente vai fazer agora o remoto. Então, só para a gente diferenciar, eu vou colocar aqui um SPM, só para a gente lembrar que esse aqui é o framework correto. Aqui eu vou especificar, na hora de fazer o build, vai ser para um N iOS device. Então, ele vai fazer compilação para qualquer dispositivo iOS. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de package, a gente vai ter esse arquivo principal, que é onde a gente vai declarar para ele as dependências. Especificar aqui qual que é a plataforma de destino. Então, a gente pode pegar aqui uma propriedade chamada de platforms, tá? E aqui dentro de platforms, a gente tem um array, e dentro desse array a gente vai especificar o ponto .ios e a versão do iOS que ele vai funcionar. Vou pôr a versão 15 aqui, tá? Vamos compilar aqui agora. E vamos subir esse projeto lá no sistema de repositório, tá? A gente vai acessar aqui, ó, Source Control, New Git Repository, ok? Já está configurado. A gente vai adicionar as mudanças e vamos fazer o primeiro commit. Vamos dar o commit, vamos adicionar os arquivos, vamos dar o nome como first commit, vou commitar as mudanças, vamos clicar aqui em repositories, a seção aqui
Show the source control, repositories, vamos clicar em direito aqui, vamos adicionar um novo repositório aqui. E aqui eu vou criar o nome no meu projeto, vou deixar dessa forma mesmo, vou deixar ele como público e vou criar esse repositório. Então ele vai fazer o push, ok? Vamos ver lá no controle de versão. Então ele criou aqui o meu log, tá? Já temos aqui o nosso arquivo bonitinho, que é o nosso log, tá? E aí o que que a gente tem que fazer também? A gente tem que adicionar, né, uma tag para ele. Vai clicar com direito aqui, tag master, e vamos marcar a versão como 1.1.0. Vamos criar essa versão e vamos fazer um push, incluindo as tags. Carregando aqui agora no sistema de controle de versão, a gente tem essa tag aqui de releases, tá? E aqui dentro a gente tem a 1.0.0 com todo o bloco de código que vai ficar disponível para o nosso projeto. Então a gente já tem, né, hospedado remotamente um arquivo, um projeto, um framework usando o Swift Package Manager. Agora a gente quer usar ele aqui dentro do nosso projeto principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o Swift Package Manager, vou vir aqui no meu projeto principal, vou vir em File e vou clicar aqui em Packages, adicionar Packages, e aqui a gente vai pegar o URL lá do Git e vamos colar aqui para ele buscar o nosso projeto. Ele já encontrou aqui o meu log. Aqui você vai especificar a dependência da versão, no caso é 1.0.0, que só temos a primeira agora, e vamos adicionar ele como dependência. Vamos marcar aqui, que vai ser uma biblioteca, vamos adicionar. Então aqui ele já vai importar para nós, tá? Então já temos aqui o Swift Package e todos os módulos que está lá no repositório, né? Então vamos tentar agora compilar. Compilou, vamos tentar rodar. E agora ele tem que mostrar a versão, né, atualizada que tem a tag SPM, né, o texto SPM. Então beleza, apareceu agora Logger SPM Olá Mundo. Então agora a gente está se conectando e usando um framework que está hospedado num sistema de controle de versão público, tá? A gente não está usando mais aquele local. Então a gente agora tem uma forma de desenvolver e subir para um repositório se você tiver essas declarações padrões que tem o Swift Package Manager. Agora vem a terceira parte dessa aula. A terceira parte é onde a gente vai ofuscar esse código. Porque imagine o cenário seguinte: você quer disponibilizar o seu framework da sua biblioteca boladona que tem recursos meio que ofuscado. Você não quer expor, por exemplo, uma chave de API ou qualquer algoritmo que você queira fazer e você não quer expor, sei lá, alguma coisa que gera senha e você não quer necessariamente mostrar como você está gerando senha. Não sei, eu estou alucinando aqui nas ideias, mas imagine que seja algo que seja oculto, que você não quer que as pessoas que acessem a sua biblioteca consigam visualizar o código-fonte, porque aqui eu segurando o comando e clicando eu consigo ver o código-fonte e entender tudo que está sendo escrito por trás ali, certo? Então vem aqui o hackzinho dessa aula para a gente fazer essa ofuscação do nosso framework. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembra do nosso framework que a gente construiu? A gente tinha construído o nosso primeiro framework, certo? E esse framework vai ser o cara que a gente vai usar para ter dados ocultos, dados ofuscados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir ele, tá? O nosso primeiro framework lá que a gente usou, o local, aquele local. E vamos colocar aqui ó, uma mensagem, só para a gente identificar que é o framework mais ofuscado. Aqui no log eu vou marcar ele como private, tá? Um framework privado, beleza? Eu vou compilar ele aqui, só para ver se ele compilou. Ok, compilou. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que gerar o nosso Xcode Framework pela linha de comando para a gente conseguir ofuscar ele. E esse aqui é um código meio que padrão que a Apple disponibiliza e a gente vai ter que fazer desta maneira. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar o terminal, aqui, vamos navegar lá para a pasta onde está o nosso framework, aula framework, aqui está o nosso meu log, tá? E a gente vai fazer o seguinte, dentro do projeto, entrando aqui no projeto, a gente vai executar o seguinte comando, xcode build, espaço archive, traço scheme. Aqui a gente vai marcar o nome do nosso esquema, que no caso ali é o meu log, tá?
A gente vai usar o traço configuration como variável e o parâmetro dela vai ser release, que vai ser de produção. A gente vai usar a variável menu_destination, que é o destino, e a gente vai marcar ela como, entre aspas, generic barra platform igual iOS, então vai ser para o iOS, tá? Outra variável vai ser o archive path, onde ele vai salvar. A gente vai especificar aqui uma string que vai ser o ponto .build, que é o local atual, barra meu log.framework, traço iPhone os.xcode xc archive, tá? O que essa linha aqui vai fazer? Essa linha aqui vai gerar, ainda vou continuar escrevendo, mas só abrindo parênteses, ele vai gerar o Xcode Framework para o simulador, e depois a gente vai para o iPhone, depois a gente vai fazer para o simulador. Por quê? Porque a CPU usada no simulador, e aí vai entrar na parte técnica, é diferente do iPhone, tá? Ele tem que compilar de forma diferente, baseado na arquitetura da CPU e do sistema como um todo, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui duas vezes. A gente vai marcar aqui tudo maiúsculo como skip install igual a no. E a gente vai marcar um build, underline libraries, underline for distribution igual a yes. A gente vai apertar OK. E agora ele vai tentar fazer o build para o iPhone. Então ele conseguiu fazer o archive. A gente vai limpar aqui o terminal. E vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai trocar algumas propriedades, tá? A primeira propriedade aqui ó, é esse generic platform. A gente vai marcar o iOS espaço simulator, tá? E aqui na hora de a gente fazer o archive, a gente vai marcar um meu log.framework traço iPhone OS, só que aí no lugar do OS a gente vai marcar simulator. Então vai ser iPhone simulator. Beleza? Então o resto é tudo igual, é só essas duas propriedades a gente vai modificar. Então ele vai tentar também compilar o binário. Vamos agora abrir aqui a pasta build, e ele gerou dois arquivos de Xcode, um para o iPhone e um para o simulador, tá? Então ele gerou um arquivo, um Xcode archive. E agora a gente tem que pegar esses dois archives que tem o binário do nosso Swift lá dentro e jogar ele dentro de um Xcode framework efetivamente. Então a gente vai fazer a seguinte instrução: Xcode build, que é o nosso compilador da linha de comando, menos create -xcode framework, tá? Essas nomenclaturas, esses comandos, eu vou deixar também em algum lugar aqui na descrição, ou até mesmo eu disponibilizo para você, né, numa área fechada. Toda a informação vai estar aqui na descrição de como a gente vai disponibilizar esses comandos mais padrões para você, tá bom? Depois a gente vai dar o traço framework e vamos especificar aqui o caminho do framework. Então vai ser também dentro de build, barra meu log.framework traço iPhone simulator.xcode archive barra products barra library barra frameworks barra meu log, que é o nome, ponto framework, tá? E depois a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo framework, que é o do iPhone. Então, de novo, a gente vai fazer o mesmo caminho. E aqui a gente vai especificar o iPhone OS Xcode, Products, Library, Frameworks, meu log.framework. E a gente vai dar um traço output para dizer onde ele vai gravar a saída do binário completo, tanto com o simulador quanto do iPhone. A gente vai marcar meu log.xcode framework, tá? Vamos dar o Enter para ver se ele vai executar e criar. Path não existe. Espera aí que eu escrevi uma coisinha errada. Aqui eu escrevi iPhone, escrevi o fone. Aqui é iPhone. Beleza, então agora ele escreveu. Então temos aqui o nosso pacote do nosso Xcode Framework
com o ARM64 para o iPhone e o ARM64 para o simulador com a sua arquitetura diferente, tá? Então aqui a gente já tem o pacotão com todo o Swift compilado e meio que ofuscado para que ninguém consiga visualizar ele, tá? Agora é o seguinte, como é que eu disponibilizo esse projeto aqui num sistema de controle de versão para que outros membros da equipe possam utilizar, ou até mesmo você distribuir isso daqui para uma outra pessoa que você não conhece, mas que sem que ela consiga visualizar o seu código-fonte. Então a gente vai pegar o nosso Swift Package Manager, vamos abrir ele aqui, abrir aqui o Swift Package Manager, e aqui no lugar desse meu log, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar o meu Xcode Project aqui dentro. Então eu vou apagar ele aqui, tá? A gente já aprendeu esse passo, que é o passo 2 do formato público, eu vou apagar ele aqui. E vou pegar o meu framework compilado no build, que a gente fez aqui, ó, e vou arrastar para dentro da pasta aqui do meu log, tá? Então a gente já tem um arquivo aqui binário prontinho. E agora a gente tem que mudar o manifesto. Então aqui na parte da declaração do pacote, o target aqui, ó, essa parte de targets, não vai ser mais esse target que a gente especificou. A gente vai apagar toda essa declaração desse array. E aqui dentro a gente vai usar um ponto target binário. E aqui a gente vai especificar o nome dele, que é o meu log, e o caminho onde ele está, que é o ponto barra sources barra e o nome dele, que é o meu log.xcode framework, XC framework, tá? Vamos tentar compilar. Para ter certeza, eu vou vir aqui em Product Clean Build Folder para limpar toda a pasta e vou rodar novamente. Bom, ele não encontrou, tem alguma coisa escrita errada. Ah, tá faltando um caminho aqui. Eu joguei ele dentro da pasta, errado. Tem que jogar ele aqui, ó, dentro de sources, E vou apagar esse meu log aqui. Deixar só ele aqui, dentro de sources. Vamos compilar novamente. Clean build. Vamos dar um clear all issues. Vamos tentar compilar. Beleza? Agora ele compilou. E agora a gente vai fazer o commit para o sistema de controle de versão normalmente. Commitar as modificações. Vou adicionar aqui como removido, parte pública, só para a gente enxergar. Tá? Vou adicionar uma tag nova para ele. Vou pôr aqui 1.0.1. Beleza? E aí a gente vai fazer o push. E vamos incluir as tags. Vamos abrir lá o sistema de controle de versão. Bom, agora no controle de versão nós temos disponíveis para o público, né? Imagine que todo mundo tem acesso aqui agora. Esse aqui é um pacote que está fechado, então o código-fonte está todo aqui compilado. A galera não vai conseguir necessariamente ver, tá? Está totalmente aqui ofuscado, porque aqui não está o código.swift, e sim o nosso framework, e a gente já disponibilizou a nossa tag, da mesma forma que a gente tinha feito na parte pública. Agora, esse projeto pode ser distribuído para a sua equipe num sistema de controle mais fechado e não necessariamente ficaria visível uma chave de API ou alguma coisa do tipo, tá? Agora, vamos abrir o nosso projeto principal, que é o meu aplicativo, e vamos fazer um update do nosso pacote. Agora, o nosso pacote não vem mais incluso o arquivo .swift, certo? Somente um Xcode Project. E a gente pode tentar agora limpar de novo o Clean Build Folder. E vamos tentar rodar o nosso Olá Mundo, que é o nosso sisteminha de log. E aqui tem que aparecer como privado, que é a lógica de programação que eu coloquei falsa, lá, meio ofuscada, dentro do nosso código. Então tá lá, apareceu o logger private, beleza? Então assim a gente finaliza em 3 etapas como a gente consegue criar um framework. A gente cria um framework local para você trabalhar
ao mesmo tempo que está desenvolvendo ele no seu app. Você pode disponibilizar aquele Xcode Project normal para o seu amigo. A gente criou o framework no formato de público, né, no repositório público, onde você tem os códigos fontes Swift todo abertos, então o open source, por exemplo, funcionaria muito bem. E a terceira forma, a gente utilizou, por exemplo, né, um framework ofuscado, um framework comercial, mais privado, onde você não quer necessariamente disponibilizar como é o código-fonte interno para os desenvolvedores conseguir visualizar, tá? Você não consegue ver eles aqui, tá? Por exemplo, acabei de abrir aqui para você a declaração da nossa classe, simplesmente só tem a declaração. Eu não sei o corpo dessa classe, dessa função. Eu não sei qual chave de API está utilizando. Se for fazer acesso remoto no servidor com a sua chave e o seu access token ofuscado, vai estar tudo aqui dentro e a gente não consegue visualizar ele, tá bom? Então, essa é uma aula um pouco mais extensa, avançada do desenvolvimento iOS. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, não esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser se aprofundar comigo no desenvolvimento iOS, criando aplicativos modernos de ponta com a tecnologia do SwiftUI, por exemplo, link na descrição do vídeo. Ou se você quiser criar, por exemplo, um app que utiliza um chat em tempo real, né, como Firebase e outros recursos mais modernos, também o link está na descrição aí dos meus treinamentos, tanto de Android também quanto de iOS, tá bom? Confere lá, porque você vai aprender muita coisa legal sobre o desenvolvimento iOS nos nossos cursos, beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.